Operação Punho de Ferro, Haiti 2005. Este roteiro foi elaborado pelo amigo e parceiro do canal Felipe Gonzalez, um analista em assuntos militares. Para acompanhar o trabalho de Gonzalez, basta segui-lo no Instagram, @gonzalez.asbr. Mais uma vez o meu agradecimento ao amigo Gonzalez. Um país entregue à violência, à barbárie e ao caos. Esse era o cenário do Haiti em 2004, ano em que, por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, foi criada a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, o MINUSTAH. O Brasil, desde o início, esteve à frente do componente militar da MINUSTAH, com a participação do Corpo de Fuzileiros Navais, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica, além do apoio de tropas de outros 20 países. A partida do então presidente Jair Bertrand Aristide para o exílio em fevereiro de 2004 deixou o Haiti à beira de uma guerra civil. Cabia à ONU, naquele momento, garantir um ambiente seguro e estável ao país, a fim de contribuir para que os objetivos políticos e de direitos humanos pudessem ser alcançados. A tarefa não foi fácil. O efetivo estava abaixo do previsto inicialmente, a estrutura do país era precária, o comércio quase inexistente, as guerrilhas estavam espalhadas pelas favelas e cidades haitianas, dentre diversos outros problemas que o país caribenho enfrentava. Dentro da infinidade de problemas presentes, um dos que teriam que ser resolvidos de imediato era a prisão dos chefes de guerrilha pró-Aristide, que estavam causando grande instabilidade local, e em particular um desses chefes foi um dos grandes causadores de grande tormenta para a frágil nação caribenha. Trata-se de Manuel Vilmer, conhecido popularmente como Dread Vilmer, em razão do seu cabelo em estilo Rastafari. Foi o guerrilheiro haitiano responsável por comandar todas as milícias que operavam e controlavam porções estratégicas da favela de Cité Soleil, na capital do Haiti, Porto Príncipe, e aplicavam a violência generalizada contra as populações civis e forças de segurança, realizando ações como bloqueio a mantimentos da ONU, ofensivas contra os contingentes militares multinacionais, crimes hediondos os mais terríveis que se possa imaginar, ataques incendiários, extorsão, crime do colar, uma ação de colocar pneu embebido com líquido inflamável no pescoço de desafeto e atear fogo, sequestro de inocentes e rivais para rituais religiosos de zumbificação que levavam a óbito os raptados. Dread e as milícias sob o seu comando eram ligados ao partido político de centro-esquerda haitiano Família Lavalas, que teve como seu fundador o ex-presidente do país Jean Bertrand Aristide, e recebiam por intermédio via partido apoio financeiro e de inteligência estrangeira para gerenciar as ações ofensivas em Cité Soleil. Em telegramas divulgados pelo Wikileaks na época, oriundos da Embaixada dos Estados Unidos em Porto Príncipe, mostravam claramente o sinal de desconforto e impaciência das autoridades estadunidenses em presenciar diariamente o cenário caótico no país. Com o então embaixador à época, James Foley, enviado a Washington o seguinte telegrama em 1º de junho de 2005. A MINUSTAH foi incapaz de estabelecer segurança e estabilidade aqui. Por mais que possamos pressionar a ONU e os brasileiros a adotarem as abordagens mais vigorosas que são necessárias, não acredito que eles estarão à altura da tarefa no final das contas. O general brasileiro Augusto Heleno, na posição de Force Commander da MINUSTAH, à época, ao deparar-se com um cenário de violência crescente e anarquismo, mais as pressões de diversas vertentes que estavam desenvolvendo-se em ritmo acelerado, detinha poucas cartas na mesa para tentar frear a situação total de instabilidade e pugna. E ele, mais do que ninguém, sabia que a diplomacia, cordialidade, reuniões com palavras bonitas e frases de efeito para os dispositivos da ONU não iriam solucionar ou acalmar os problemas em desenvolvimento. Foi então idealizada, planejada e executada a Operação Punho de Ferro, que tinha como objetivo neutralizar as guerrilhas que se encontravam no local e levar à prisão ou neutralização de Dread Vilmer.
Diante disso, foi iniciada a operação na madrugada, às 4h30 da manhã, em 6 de julho de 2005, executando a incursão em Cité Soleil com uma força multinacional de 1.400 militares do Brasil, Peru e Jordânia, apoiados com 41 veículos de variadas classes e com apoio de helicópteros para transporte e reconhecimento do Chile e da Argentina. Desde o primeiro minuto em que a Força de Pacificação Multinacional adentrou o espaço geográfico de Cité Soleil, a mesma foi recebida severamente por disparos de armamentos dos mais variados tipos e calibres, oriundos das guerrilhas comandadas por Dredd Wilmer, iniciando o conflito de baixa intensidade por aproximadamente 12 horas ininterruptas, em um teatro de operações extremamente complicado, com baixa acuidade visual, vielas, ruas sem pavimentação, acessos bloqueados com entulhos e resto de cadáveres, dejetos fecais e pedras sendo arremessados por olheiros, população civil trafegando ao meio do conflito e guerrilheiros de maneira intermitente atacando e desaparecendo em quádruplos pontos de Cité Soleil, entre a escuridão, telhados e becos de uma região em que eles conheciam perfeitamente. À medida que os combatentes se desdobravam ao longo das horas, as tropas lideradas pelo general Augusto Heleno conseguiram avançar no terreno e realizar a apreensão de meios utilizados pelos guerrilheiros como armamentos, munições e equipamentos de comunicação, assim como realizar prisões e neutralizações. Entre essas neutralizações estava de Dredd Wilmer e 5 membros do seu grupo que foram surpreendidos por uma equipe de comandos anfíbios dos fuzileiros navais do Brasil, os Comanfes, e por militares da Jordânia que os localizaram em sua casa. Dredd e seus comparsas não se renderam e abriram fogo contra os militares, e por conta dessa ação foram neutralizados. Após a sua morte, diversas ONGs, Observatório dos Direitos Humanos e instituições haitianas, apoiados por outros órgãos internacionais, alegaram que a operação foi um massacre e que em torno de 70 haitianos foram mortos e mais de 22 mil projéteis foram disparados durante a Operação Punho de Ferro. Porém, foi sabido que um dia após o término da operação, os aliados de Dredd Wilmer, como medida de vingança à missão desencadeada pelo general Augusto Heleno, executaram diversos civis em Cité Soleil, que eles julgaram como informantes, amigos ou hipotéticos colaboradores das forças da MINUSTAH, e lançaram os corpos pelas ruas da favela na tentativa de incriminar a força multinacional como os responsáveis pelos óbitos. Para os haitianos pró-MINUSTAH, esse foi talvez o maior erro da operação, a não permanência dos militares no teatro de operações ao longo dos dias seguintes, como medida de evitar represálias à população civil por parte da guerrilha remanescente de Dredd Wilmer. O então presidente do Brasil à época do ocorrido, Luiz Inácio Lula da Silva, ao tomar conhecimento da operação desencadeada e da morte de Dredd Wilmer e elementos do seu grupo, ordenou a substituição imediata de Augusto Heleno do posto de Force Commander, nomeando para sucedê-lo o general Urano Teixeira da Mata Bacelar. Em resposta às denúncias, assim que assumiu, o general Bacelar afirmou que o número de mortes verdadeiro não era o mesmo informado pelo exército liderado por Augusto Heleno. O general Urano comandou a força multinacional até o dia 7 de janeiro de 2006, quando foi encontrado morto por um ferimento de arma de fogo na cabeça em seu quarto de hotel em Porto Príncipe. O cenário foi classificado pelo exército brasileiro como suicídio, mas segundo vazamentos de telegramas diplomáticos americanos, apontaram a ação para homicídio.